Mateus 6. Eu quero 5. Mateus. E quando orais, não sejais como os hipócritas, não serão como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Entendeu? Então, tudo tem a resposta, né? A gente não pode fazer de orelhada. E hoje o nosso recado de Deus está em 2 Reis. Você está bem aqui, né? Então tá bom. E o maridão? Então tá bem. Gente, presta atenção. O 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Acharam? Fala sobre que Eliseu, o título é Eliseu, ele aumenta o azeite da viúva, mas aqui tem muito ensinamento. Marcelo Cortez, Deus abençoe aí você e o pessoal aí em cima. Tá assim. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, Eliseu era um profeta, então ele disse, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, falando para Eliseu, o Senhor Eliseu só sabe que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Poxa, gente, ninguém quer perder filho, não é verdade? Quando ela sentiu que podia perder os 2 filhos, ela, peraí, é a última carta, eu vou lutar. Você pode estar perdendo alguma coisa, não sei, talvez você, pastor, a minha fé está desfalecida, eu estou perdendo a paciência, eu estou perdendo a autoestima, eu estou perdendo a esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, né? Estou perdendo a esperança e você quer perder isso? Não, então você tem que ouvir o profeta, se aconselhar e botar em prática aquilo que é falado, porque o que é o profeta? É o porta-voz de Deus. O que ele fala vem de Deus. Tem vários assuntos aqui na Bíblia que se aconselhou, entendeu e venceu. Por exemplo, Gideão. Gideão, ele recebeu a instrução de Deus, né? O homem tinha 32 mil homens para ir para uma batalha contra 135 mil. E ele ficou resumido em 300 homens. Mas Deus falou no coração dele, com esses 300 homens eu vou lhe dar a vitória. E ele creu. E o que aconteceu? Ele venceu. Josafá é como se fosse Brasil, Estados Unidos, Portugal, China, Alemanha, Rússia, tudo em cima de um país, vamos dizer assim, do tamanho de Barra do Piraí. O exemplo que eu estou te dando, pastor, não precisava nem dar tiro, matava todo mundo a tapa, que é muita coisa contra um pequenininho. Foi o que aconteceu com Josafá. Mas Josafá tinha um homem no meio deles lá que foi usado por Deus e disse, Josafá, Deus manda falar com você que essa batalha não é mais sua, agora é dele. Você só tem que estar em pé e assistir sua vitória. E ele creu. E o que aconteceu? Ele venceu. Então, Deus te aconselha, mas você,
sei lá, o diabo até manifesta na sua vida, te apontando o tempo todo, dizendo que você está em pecado, que você não vale nada, que você não presta. E você já ouviu isso de alguns também, você está passando isso na sua mente, você não anda. Você fica travado ali achando que é isso. É igual o filho que vai estudar e a mãe diz, não sei para que você está no colégio, você não aprende nada mesmo, aí nunca vai aprender. Porque ele deixou entrar aquilo na cabeça. Pode. As Escrituras Sagradas dizem que aqueles que estão em Cristo, ele é o quê? Que coisa nova não tem defeito, irmão. Amém? Você tem que confiar na porta que Deus está lhe abrindo, não é que as pessoas estão falando, não. Deus está falando isso para você, amém? Glória a Deus. Então, ela foi e falou para o profeta que falou que o credor queria levar lá os 2 filhos dela. E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Bom, se ela soubesse, não ia lá perguntar, não é verdade? Ela fala para ele e ele pergunta, o que é que eu vou fazer? Quer dizer, quem tinha que estar com a resposta era Eliseu. Mas isso tudo é uma forma de provocação para insistir na sua fé. Para mostrar a você que você precisa de paciência. A fé, ela produz paciência. Todo mundo já disse, esse homem não muda, essa mulher não muda, esse filho não muda, isso aí não tem mais jeito, isso é caso perdido. Você não tem que acreditar nisso. Você tem que ficar no que Deus fala. Amém? Já houve caso que teve que emudecer a pessoa para ela poder ser abençoada. Você acredita nisso? O Zacarias, ele entrou no Santo dos Santos para orar, para falar com Deus. De repente ele olha para o lado, quem está lá tinha um anjo. E agora? E ele interroga quem é, disse, eu sou Gabriel. Era um anjo, Gabriel. Ele disse, eu vou morrer. Não, não temos, você não vai morrer. Olha, a mulher vai engravidar, a Isabel, né? Vai ter um filho, o nome dele vai ser João, tal. A mulher é estéril. Como é que vai ser isso? Ele disse, mas para Deus nada é impossível. E quando ele começou a querer indagar muito, o anjo disse, olha, você vai ficar mudo até a bênção acontecer, senão você pode estragar. E botou ele mudo. Ele saiu lá de dentro da tenda lá de oração, e o pessoal perguntando, e aí, seu Zacarias, o que Deus falou? Não conseguia mais falar, até acontecer a bênção. Tem coisa que você não pode falar, hein? Quer trocar o teu carro, quer pintar a tua casa, quer fazer uma obrazinha, quer casar. Se você ficar falando muito, você não consegue. Tem que ficar na sua. Entendeu? Deus já confirmou no seu coração já, então guarda para você. E vamos lá, arregaça a manga e vamos para cima. Entendeu? E o Zacarias começou a falar demais, o anjo, antes que ele estragasse, porque a morte e a vida está no poder da... Antes que ele estragasse tudo, botou ele mudo. Amém? Então aqui, essa mulher, ela passou no teste. Ela não indagou o profeta. E aí, como é que vai ser isso? Os homens lá não é mole, que não sei o que e tal. E eu vim falar para o senhor que eu estou perdendo meus 2 filhos. O senhor veio me perguntar o que o senhor tem que fazer. Eu vim perguntar ao senhor, não é o senhor me fazer pergunta. Ela não fez isso, mas tem gente que questiona, bate de frente. Como é que Deus vai abençoar assim, irmão? Não pode, né? Então, e Eliseu disse aqui no versículo 2, que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? Ela já disse, eu tenho 2 filhos que o credor quer levar. O que o senhor quer saber mais? Ela podia ser grossa com ele, às vezes a gente perde na grosseria, gente.
que a senhora tem em casa? Aí ela disse para ele, então disse ele, declara-me, que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que você vai fazer com uma botija de azeite? Aí é que está. A gente leva essa garrafinha d'água aqui, esse pastor tem cada um. Por quê? Vai levar a garrafinha de água para casa com um problema daquele tamanho que está lá. É na simplicidade que você vai alcançar um milagre. Viu o que o irmão falou aqui da irmã dele, que tinha um tumor no pescoço, um câncer? Levou a garrafinha d'água para casa e disse, mana, molha a ponta do seu dedo na água e toca nesse tumor. Na sexta-feira, ela foi, vou fazer, meia funhanhada, né? Aí foi lá, molhou a ponta do dedinho, tocou no tumor, de manhã, o tumor sumiu. Sumiu aqui, mano, aqui, ela veio aqui e mostrou, aí não tem nada, pastor. Deus opera na simplicidade, irmão. Não é? Não. Já viu, o negócio é igual pavão, né? Aquele negócio, aquele leque lindo. Quando você olha por perto, você fica envergonhado. Misericórdia, né? Então, continuando aqui. 3. Então disse ele, vai, vê se esse é jeito de você salvar alguém. Ela falou dos filhos. Ele falou alguma vez aqui em filho dela? Não. Diz, poxa, eu falei dos meus filhos, ele não deu uma palavra sobre os meninos. Irmão, vem de Deus, veio. Vai só crendo que Deus vai chegar, tocar lá onde você quer. Ele vai tocar onde você quer. Então, disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Aí você entra com um argumento, né? Peraí, mas da palavra de Deus diz a ninguém devas coisa alguma. Em Deuteronômio 28 diz que nós emprestaremos a muito, porém não. Eu bati na casa errada. Vou procurar outro lugar. É isso que está matando as pessoas. Eles querem revelação, quer profecia, pula-pula, canela de fogo, sapato de ferro, chuteira de brasa, e aí, irmão, vai se afundando, irmão. Vai se afundando. Ela se aconselhou com um homem, ela creu que ele é de Deus e ficou no conselho dele. Se o Eliseu mandou fazer assim, eu vou fazer assim conforme ele mandou. Entendeu? Às vezes você se apavora, o diabo te empurra, vai, senão você perde, vai, senão não faça isso não. Deixa, vai fazendo o que Deus está mandando, que no final você é feliz. Glória a Deus. No final você vai ser feliz. Olha aqui. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Irmão, se tivesse um vizinho que ela não falava, ela ia ter que... Ô Fabiola, paz, Deus abençoe. Se tivesse um vizinho que ela não falava, ela ia ter que fazer as pazes. Porque ela tinha que pegar vasilhame emprestado com todos os vizinhos. Vou pular a casa da Janete aqui, que eu não vou mesmo com a cara dela. Ela ia perder a bênção. Teve que pegar. E não poucos vasos, ela tinha que levar muitos. Sei lá quantas viagens ela deu, ela teve que levar muitos. Então, versículo 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos,
e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio, não é pelo meio não. O negócio lá tinha que encher. Mas pastor, como é que pode? Ela só tinha uma botezinha. Você tem certeza que é salvo? Tem. Então no dia do juízo você pergunta a Deus, porque eu creio. Ela conseguiu encher os vasos. Amém? Então fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. E partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda outro vaso. Ela não estava preocupada, toda hora abrindo a porta para olhar pela brechinha. Será que o credor está vindo? Não. Ela estava ali tratando em cumprir o que o profeta falou, irmão. Josafá diz: crê em Deus e você está seguro. Crê no profeta e prosperareis. Então ela não estava na brechinha olhando. Vê se escutei um barulho aí de um cavalo. Vê se não. A preocupação dela era encher os vasos. Amém, Jesus? Então a sua preocupação é fazer o que Deus está falando do altar para você. Deus nunca vai te condenar. Deus não quer te mandar para o inferno. Pelo contrário, Deus quer te abençoar. Quer fazer de você um testemunho vivo da existência dele. Glória a Deus. Amém? Porém, ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite fez o quê? Olha que milagre, irmão. O azeite parou. Aí o que ela fez? Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. Ela não tomou decisão própria, não. Ela: meu filho, fica aí que eu vou lá no seu Eliseu. E foi lá, o seu Eliseu, ó, tá tudo cheio. E disse ele: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Salvou os filhos. Amém, Jesus? Quando ele disse vai e vende o azeite, Deus já preparou a freguesia. Então você que faz biscuit lá, o que você está fazendo? Deus preparou a freguesia. E ali você não para mais. Deus ungiu sua mão para fazer aquilo ali. Então não tem jeito. Tá? E um vai passando para o outro, um vai passando para o outro, e daqui a pouco está todo mundo lá. Olha, gente, eu vou ter que botar gente para trabalhar aqui, porque... Hein? Aí, ó. Sei que já passou na tua cabeça, vou parar com isso aqui, mas foi Deus que deu, não tem como parar. Entendeu? Não tem como parar. Dali você vai tirar o seu pão, vai fazer tudo que você precisa fazer. Glória a Deus. Vocês não estão mal, não, vocês estão bem. Quando você diz, vamos para a igreja, Deus viu na hora. Ó, vamos lá, vou lá no Mota lá, eu vou ter que usar ele para falar com eles. Está falando. E a palavra que eu prego, eu também fico crendo. Eu digo: oh Deus, ele fala com vocês, mas fala comigo, irmão. Amém? E eu tomo posse de ser por aqui. Hoje mesmo, de novo, eu fiz uma oração a Deus de manhã, apresentei umas coisas para Deus, falei: o senhor sabe, né? E quando foi à tarde, veio a resposta. Glória a Deus, irmão. De tarde a resposta, paf! Eu falei: obrigado, Jesus. Entendeu? Mas eu falei com Deus. Eu não joguei na loteria para ver se eu ganho. Não. Falei com Deus. Você tem que falar com Deus. Eu, quando casei, o salão de festa, mas suou para me vender a tenda, né?
R$ 1.000 a tenda. Época de chuva, todo dia tá despencando chuva. Aí a mulher, ó, melhor só comprar tenda, é R$ 1.000, e vai chover. Ela acabou de falar, eu disse, não senhora, não vai chover. Olha só, eu disse, não vai chover. Mas vai sim, está chovendo todo dia. Não vai chover. E eu não vou comprar essa tenda. E quando foi no dia do casamento, de tarde, eu estava até aqui, porque eu estava esperando o ônibus passar para levar lá para o salão, né? Eu estou vendo lá trovoada, relâmpago. Eu olhei. E aí, pastor? O senhor balançou? Eu falei, não. Eu falei o quê? A confissão não traz a possessão? Então não vai chover, irmão. Você tem que falar e ficar firme, irmão. Desde que você não está falando, fulano vai morrer, fulano vai quebrar as pernas. Não, esquece isso. Fala tudo a seu favor, irmão. Abençoa. Se você abençoa, a bênção vem. Se você amaldiçoa, a maldição vem. Abençoa. Ainda que alguém te amaldiçoa, te jogue praga, você abençoa. A sua bênção mata aquela praga, mata aquela maldição. Você só cresce e a pessoa só afunda. Entendeu isso? Então, roncou trovoada, relampeou, fez de tudo e fui para lá, casei, o pessoal está esperando a chuva até hoje. Não choveu, irmão. E a pessoa que falou comigo, né, fica até meio... não choveu. Céu estrelado. Casamos, fomos por a parte. Amanheceu o dia, nós viemos aqui na igreja, sem chuva. Aí quando nós fomos para Rio Grande do Sul foi que choveu. Mas aí já tinha casado, então, a minha palavra, entendeu? E isso que tem que ser na sua vida também. E ser humilde como essa viúva. A humildade dela, ela salvou os filhos. Uma vez a pessoa está em casa, correndo perigo, e não vem na igreja se aconselhar. Ora em casa, Deus, ó, estou indo para a igreja. Se aquele pastor Mota é de Deus, usa ele para falar comigo. Quando você chegar aqui, parece até que me falaram sua vida. Você ouve exatamente a resposta que você quer ouvir. Entendeu? Você ora, eu quero que... Eu quando fazia corrente na Igreja da Graça, eu quando ia para a igreja, eu pedia a Deus, Senhor, usa o pastor para falar comigo, dizer, ó, diabo, você está proibido de usar o pastor. Ia para a igreja, chegava lá, irmão, parecia que o pastor sabia. Eu tinha contado minha vida para ele. Eu ficava... Aí seguia as instruções, por isso que eu cheguei até aqui. Mais de 40 anos servindo a Deus. Tudo começou na rua Visconde Uruguai, 290, no centro de Niterói. Cheguei com um par de muleta, alcoólatra, fumava igual um demônio, fumava muito, meu Deus. Bebia uma cachaça só pura. Eu era fã da cachaça Itaboraí que tinha lá em Niterói. Aquilo acho que era mais álcool do que cachaça. Paduana para mim era Guaraná, que ela era meio adocicada. Pitu eu fugia, que ela era muito doce. Agora, caninha da roça, essa cachaça Itaboraí, e às vezes me dava na teia, eu fazia um rabo de galo. Já bebeu você? Já bebeu? Então sabe o que é rabo de galo, não sabe? Sabe o que é rabo de galo? Rabo de galo é um pouquinho de cada coisa. Ele torna um pouquinho de conhaque de mel, um pouquinho de
E vai botando, até o copo encher acima da cinta. Aí depois não tem nada para santo, não. Santo que vai trabalhar e vai comprar. E era desse jeito, irmão. Acho que quando o senhor falou de beber assim, o senhor não teve abstinência, não? Não, vou te explicar isso. Na verdade, quem bebe não é você. Não, sei que geralmente as pessoas quando param de beber, elas têm abstinência. Mas aí é que você vai entender. Quem bebe não é você. Quem bebe é o demônio usando seu corpo como pote. Porque ele não tem corpo. Onde ele vai botar a bebida? Então ele precisa do seu corpo. Se você não tem Jesus ou leva de qualquer jeito, ele entra no seu corpo. Quem já foi na macumba aí alguma vez? Fica com vergonha não, irmão. A vida é sua. Já foi? Hein? Então, você já viu mulheres que entram no centro que odeiam que o marido bebe? Mulheres que vão lá no centro e ela odeia que o marido bebe. Mas eu já vi isso. E chega no centro, ela manifesta. Aí ela senta lá no toco, né, que é o banco, e aí o que dá para ela? Um coitê, sabe o que é coitê, né? Coitê é metade um coco, metade cabaça, porque é chamado coitê. Hein? Então, e dá o coitê. E o coitê muitas vezes vai com vinho, de acordo com o que o demônio bebe. Tá? E vai tomando, até a hora que o demônio, que é por sessão, né? Começa com preto velho, depois, eu sei que não fiz, eu Xangô, depois no final vem a criança. Meia-noite é os Exuns, né? Aí cobre o gongá, aquele negócio todo, e todos eles só tomando. Então, às vezes, uma mulher chega a tomar, Cristina, 1,5 litro de cachaça durante a sessão. Quando o demônio sai, aí ela faz assim, ai, droga, meleca, cheiro de bebida, porque ela não bebe. Mas o que usou ela bebe é isso, cara. Meu caro, eu não queria mais beber, mas você precisa de Jesus para se libertar. E quando você é liberto, você não tem abstinência. Entendeu? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Fabiana era viciada em cocaína, de cheirar, ela cheirava pirâmide. Aí um dia eu perguntei a ela, Fabiana, vem cá, você já está há quanto tempo já? Eu estou 1 ano já, pastor. E você nunca sentiu vontade de dar mais uma cheiradinha? Ela disse, pastor, eu sou uma mulher de Deus, falou desse jeito, e não posso mentir. Eu falei, vem bomba. Sim, pode falar. Vou falar uma coisa para o senhor. Se o Filho vos libertar, pastor, verdadeiramente sereis livres. Nunca mais senti vontade de usar nada. Se você não foi liberto, você vai ter abstinência. Por quê? Porque o demônio ainda está. A abstinência é que o demônio ainda está em você. Então não adianta, você vai lá, se é cachaça, se é conhaque, você vai ter que tomar. Entende? Aí você fica meio alegrinho, aí você, aí mais um, mas daqui a pouco você fica meio zonzo, queria ficar bom. Mas porque o seu espírito não aceita mais isso. Eu quando me lembro, o jeito que eu bebia, nossa, o meu irmão morreu de tanto beber. Meu pai morreu de tanto beber. Eu quando ia assim o baile, eu chegava numa barraca chamada Barraca de São Antônio, Barraca do Pelé, bota uma cachaça aí para mim. Aí eles botavam, né, até o meio do copo. Falei, brincadeira, né? Pedi uma cachaça. Enche, martelo. Sabe o que é martelo? Martelo é o copo cheio, filho. Que é para beber, para arrebentar mesmo, para cair. Aí enchi o copo, esses copos paulistas, acima da cinta, quase entornando. Aí, não interessava quanto que ia cobrar. Aí eu e meu irmão,
Aí, Nilton, ele pegava o dele, pegava o meu, e eu fiquei aleijado por causa de cachaça. O negócio foi sério. Tá? Então, quando você é liberto, você não sente mais vontade. Você olha para a pessoa que está cheirinho de álcool, você fica até com dó. Poxa, coitado dessa pessoa. Porque sabe que o demônio está ali, um abismo chama outro abismo. Daqui a pouco você tem, se a mulher vai ter uma inflamação, aí você toma isso, toma aquilo, vai ao ginecologista, não consegue dar jeito, desse jeito. É uma dor que aparece, é um desânimo. E quando você já não amanhece, ó, você não aguenta segurar o copo. Eu cheguei a esse ponto. Bota a cachaça aí para ver, segurava um copo. Quase entornando, tinha que trabalhar com as duas mãos e beber rápido. Aí, 5 minutos, sereninho. Já viu isso? É isso. E outra, um dos donos da barraca que me vendia pinga, hoje ele é pastor, é um grande homem de Deus. Eu batia na barraca dele 2 horas da manhã. Aquelas barracas que abre a tampa assim. Quem é? Sou eu, Chiquinho. Pô, cara, é 2 horas da manhã. Eu falei, pô, me dá uma cachaça aí, cara. Aí ele acabava que abria a barraca, lá no morro. A cachaça, pô, você nem café tomou, vou ter um golinho aí não? Falava para ele, bota um dedinho de café e enche com cachaça. Aí ele fazia. E eu, final das contas, fiado. Aí me dá um cigarro varejo aí também. Poxa, me dá um cigarro varejo aí, cara. Fica lá, fica. Se bobear, vigia a barraca a noite toda. Ó, tem lugar que junta 20, 15, 30 homens esperando a barraca abrir. Aí começa, senta no meio que você vai ver o que você ouve. Aí, mulher de fulano, não é séria coisa, não. Fala da vida de todo mundo. A conversa ali é essa. É um querendo agradar o outro com a vida do outro. Tudo ele sabe, tudo viu. É o efeito do demônio que está dentro deles. É um espírito de fofocaria. Até que, graças a Deus, por aqui eu não tenho visto mais isso, não. Mas tem lugar que você vê, o cara tem a casa direitinho, tem a família legalzinha, mulher cozinha bem, mas o cara passa o dia na barraca, jogando sal nas costas da mão, bota a cachaça aí, o sal tá aqui. Aí, obrigado. Mas aí, como é que eu estava falando, parece que ele é o rei da pinga, né? Meu irmão. Rei da pinga. E em casa a família esperando, os filhos esperando. E quando entra em casa, ele está xingando, jogando praga, vou quebrar isso tudo, ameaça botar fogo na casa, que é um demônio que está ali, gente. É um demônio que está ali. Então, enquanto a pessoa não se livra dele, é o mesmo demônio que faz você jogar. Tem gente, o dinheiro das compras do mês vai tudo no jogo. Porque o demônio, nada, rapaz, joga mais 100 que você vai ganhar. Aí você perde. Não é esse número, é aquele ali, mais 100. Quando você vê aqui, acabou, e agora? Vai para o jogo de ronda, jogo de sinuca. Eu já vi pessoas passar 2, 3 noites jogando sinuca. Amanhecer dentro do botequim, jogando sinuca. Passar o dia, mas os caras jogavam sinuca, tá? Eu ia trabalhar,
Largava do trabalho, ia para casa, eles estavam lá jogando. No dia seguinte eu ia trabalhar, eles estavam lá jogando. Comia pão, mortadela no botequim. Eu me lembro que esse botequim caiu o teto. O cara só fechava as portas. O teto era, quando chovia lá dentro. Mas o pessoal não parava de jogar sinuca. Gente, é um demônio isso. O cara não tem prazer de estar em casa com a família. Está entendendo o que eu estou falando? Jogo, bebida, droga, tudo é um demônio que usa. Até a doença. O cara está com um negócio ali, eu não consigo andar direito, pisar direito, isso não sai de mim. É um demônio. Tudo é o demônio, não. É Deus que vai botar você doente. E comprovado biblicamente, tá? Comprovado. E tem gente que ainda fala que a doença não foi feita para dar imposto. Pega tudo para eles. Qual o problema? Uma vez falaram isso para mim. Pastor Mota, mas a doença não foi feita para dar no poste, não. Então que dê tudo em você, meu filho. Não, peraí. Sabe, você vê que o camarada, ele está tomado na mente. Ele está tomado, a mente dele foi roubada, o entendimento dele é entenebrecido. O que é isso? É escuridão, treva mesmo. Ele não tem raciocínio. Está perdido. É aquele camarada que enche a mão de álcool e taca fogo, sabe? Ele não entendeu que vai queimar ele mesmo. É desse jeito. Eu tenho que fugir disso. Você quer ver uma doença, um demônio? Vou dar uma palhinha para você aqui. Vamos lá em Lucas. Aqui você entendeu da viúva, né? O que o profeta falou, ela pôs em prática. Ela talvez não entendia. Poxa, eu pensei que ele ia orar pelo meu filho, dizer, demônio, você vai ter que soltar os filhos dela, não sei o quê. Não, irmão. Através da obediência, ela salvou os filhos. Entendeu isso? Através da obediência. Faz assim, ela fez. Faz assim, ela fez. Teve uma mulher ali no bairro Marapicu. Isso foi em 93, 94, por aí. Ela disse, pastor, eu não aguento mais. O meu filho sai e eu fico, será que ele volta? Mas por quê? Mas ele está usando muita droga e ele bota uma roupa de dançarino, sai, vai dançar. E às vezes ele sai na sexta, só volta domingo à noite e tal. E eu preciso libertar o meu filho. Olha, irmã, traz essa roupa que ele dança lá, vem dia de semana. Aí ela trouxe lá uma roupa, dia de semana. Eu abençoei a roupa e falei que tinha que acontecer. Ela levou a roupa de volta, uma coisa simples. Quando foi no sábado, ele pegou a roupa, vestiu. Mãe, tô indo, tá? Ela, tá bom, meu filho, Deus te abençoe. Aí ele foi, ela pensou que ele tinha saído, ele estava em pé no portão. Aí ela veio, olhou, ué, o que está fazendo aí? Sabe de uma coisa, mãe? Não vou mais não. Ué, não, mãe, não quero mais saber desse negócio de dançar, não. Tirou a roupa, e tinha um amigo que era vizinho, que ia com ele, dá essa roupa para fulano. Aí deu a roupa para o vizinho também não quis mais dançar. Se essa roupa está por aí, o povo parou de dançar. Vamos lá. Aconteceu, irmão. Uma coisa muito simples. Olha, quando a palavra de Deus diz assim, ó, não dê lugar ao diabo. Se você bobear, você vira marionete dele. Levanta, aí você levanta. Fazer o quê? Vai tomar um negocinho. Aí quando vê, você está em pé na barraca. Vai dar uma cachaça aí. Então você não é cristão, mas conta sua vida, bota uma cachaça aí. Porque você é escravo dele. Você tem que orar a Deus. Senhor, eu não quero mais isso. Só tem que me ajudar a sair dessa. Ou outra coisa, não é só a bebida. Entendeu? Então isso aconteceu com a Fabiana. Você precisava de ver, ela foi domingo, ela esteve aqui da Santa Ceia, foi domingo?
eu falei que ela mandava o marido ir na boca, ela disse que o marido, eu ia também, pastor. Eu ia de madrugada lá comprar meu negocinho e os filhos ficavam largados. Estavam largados. Teve uma menina que foi vizinha dela, quando viu ela aqui, disse, eu falei, que foi? A Verônica, pastor, essa menina agora é convertida? Eu conheço ela, pastor, Deus existe mesmo. Começou a contar o que ela tinha visto. Tem um rapaz lá dentro de casa, desde quando eu não tenho muita gente, ele era travesti. O nome dele era até Drica, a gente chamava ele de Drica. Se o senhor, ele trabalhava na central, que era o programa lá, e ele bebia, usava drogas, ele estava assim, sabe quando você olha para você já está no fim da carreira, volta Jesus, já puxar assim, ele já estava, parece que ele estava morto. Se o Senhor for como é que ele me agora, ele aceitou Jesus, ele está outra. Você está vendo? É sério. Agora não é mais isso, eu vou ficar com o nome dele Adriano. É. Mas está outra pessoa. Olha aí. Ninguém diz que era aquele travesti feito, todo montado. Olha que coisa. Saia curta. Ninguém. É isso que Deus faz. Jesus falou assim, ó, tudo é possível ao que crê. E lute. O demônio está falando uma coisa na sua cabeça, eu não vou fazer, eu não aceito. Você tem que ser desse jeito e pede socorro. Você vê que está escorregando, Senhor, cadê onde está o Senhor Deus de Elias? Ele vem em teu socorro, mas você não fala nada. Quando você vê, parece que não tem mais jeito. Entendeu? O Lucas 10 é rapidinho, tá? Lucas 13. Para você ver que a doença tem dedo do demônio. Aí você fica lá, o doutor já fez vários exames de escarro, de urina, de fezes, de zóio, de lágrima, de remela e não acha nada. Porque é demônio o troço. E ele, para não ficar sem uma resposta, fala lá qualquer coisa. Então, no versículo 10, está assim, ó, a cura de uma mulher paralítica, olha isso, ó. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ela tinha o quê? Não era uma enfermidade, era um espírito de enfermidade. Aí pode ser um espírito da tuberculose, pode ser da pneumonia, pode ser do lúpus, diabetes, pode ser do reumatismo, do artrite, artrose, tendinite. Você tem que brigar feio. E citando lá, está escrito, é verdade, Jesus levou a minha doença, levou a minha enfermidade, eu não vou ficar com a sua. Pode ser um câncer, fase terminal. Se você lutar com a palavra, o troço sai. Entendeu como é que é? Então, versículo 11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que havia já quantos anos, hein? 18, olha quanto tempo de sofrimento, irmão. Olha quanto tempo de sofrimento, 18 anos. E andava curvado e não podia de modo algum endireitar-se. Tem gente que anda curvado, irmão. O cara tem um espírito da prostituição, você vai ver o celular dele é cheio de mulher nua. Você vai na casa da pessoa. Hoje eu entrei no banheiro de um comércio. Gente, essa capa do jornal Meia Hora, parecia que a porta do banheiro era um jornal, irmão, de mulher pelada. Sério, eu fiquei com vergonha. Eu falei, mas se eu entrava ali, eu fazia nas calças. Aí entrei. Aí depois eu falei para ele, irmão, isso aí é foto de pessoa, mas isso é uma maldição, irmão, isso daí. E ele tirou, falei, que ele dizia que o comércio dele não estava bem, não estava vendendo, não estava muito ruim. Era isso.
Quer dizer, o que não acontecia ali? O homem sem juízo chega lá, olha ali dentro do banheiro, faça uma ideia. Que bênção tem um comércio desse para vender? E Jesus falou que você peca até no pensamento, né? E o cara veio fazer o negócio lá pensando, e a maldição estava lá dentro, irmão. Aqueles demônios sodomita, gomorrita, estava tudo lá dentro. Então, e andava de que jeito? Curvada. Isso é pessoas que andam curvado. Ele não consegue endireitar, anda curvado. E não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus bateu o olho na mulher, chamou a si, porque Deus te chama. Esse negócio de dizer, eu não vou na igreja, mas eu leio a Bíblia em casa, isso aí não quer dizer nada, irmão. Em casa você lê o que você quer. Se Deus me dá uma palavra, agora, hein, Jesus, lá vai eu, hein? Pá, trazei todos os dízimos a cada... Não, peraí, Jesus, nem isso não. Aí você fecha de novo, diabo, está amarrado, hein? Jesus, me dá uma palavra agora. Louco, esta noite pedirão a tua mãe, Jesus. E aí, irmão? Quer discutir com Deus? Eu pedi o Senhor, você vem falar um negócio desse para mim. Vem para a igreja que Deus fala, irmão. É isso. Amém? Achei. Então, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava encurvado, não podia de modo algum endireitar. Vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, o que Jesus falou para ela? Mulher, estás livre da tua... Olha, quem falou foi Jesus, não pode mentir, né? Impôs as mãos sobre ela e logo o que aconteceu? Se endireitou e glorificava a Deus. Quando Jesus põe a mão numa pessoa, a pessoa endireita, irmão. Aquele mal sai. Aquele caso que você acabou de contar aí. Do jeito que o camarada era, quem é ele agora? Olha aí. E tomando a palavra, aí aparece o religioso. Sabe tudo, irmão. Como é que pode? Você me conhece já há alguns anos, não sei, talvez. Qual foi o dia que algum de vocês me viu xingar? E a pessoa, eu estou te aconselhando, de repente, não, que aquele filho da não sei o quê, não sei o quê, me desculpa aí, irmão, eu tive que falar isso. Tem que, irmão, você não está vendo que você está se aconselhando com o diabo? Ainda tem aquele... Irmão, tem que acordar, gente. Isso está aparecendo na internet direto. Então, e impôs as mãos sobre ela, versículo 13, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, quem? O príncipe da sinagoga, que é a igreja judeu. Indignado, olha só, como é que você está revoltado porque uma pessoa foi curada? Mas indignado porque Jesus curava no sábado. Disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curados, não no dia de sábado. No dia de ser curado quando? Segunda-feira? Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, como é que é esse negócio? Você não ficar feliz que uma pessoa saiu da miséria, uma pessoa comprou um carro novo, trocou de carro, melhorou a casa, comprou um terreno, fez uma casa, ou comprou uma casa, você não vai estar feliz com isso, por quê? Quem é você? Tem que estar feliz, irmão. Ó, fulano comprou uma casa, glória a Deus por isso. Mas... respondeu-lhe, porém, o Senhor, olha como ele era conhecido de Jesus. Jesus conhecia ele assim,
Respondeu-lhe, aí no versículo 15, respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse o quê? Meu Deus, se souber o que é um hipócrita, irmão. Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Eu falei que a doença é o quê? Um espírito, né? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, qual era o problema dela? Satanás mantinha ela presa. Eu fui prisioneiro do diabo desde os meus 15 anos, 14 ou 15 anos, fumando e bebendo. Não sabia. Você não conhece a verdade, você não sabe que você está sendo prisioneiro. Igual a pastora Zilpa viu um homem botar o fígado para fora, na rua, assim. O fígado caindo de tanta cachaça. Uma senhora estourou o fígado também no banco traseiro do meu carro. Cheguei na posse com ela morta, de cigarro. O câncer estava no pulmão, aí ele desceu, veio para o fígado. Demônio, né? Comendo a pessoa. Cheguei na posse com ela morta. Aí veio aquele pessoal lá, né? Disse, ó, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí tirou o corpo, levou lá para dentro, na parte de trás assim. Ele limpou o banco do carro e eu vim arrasado. Eu vejo uma pessoa fumando, eu fico desesperado, querendo chegar na pessoa. Não, para. Está arriscado se você falar, você ainda apanhar. Tem gente que quer morrer, irmão. Fazer o quê? Mas o engraçado é que ela fala assim, você acha que eu quero? Não consigo parar. Pois é, porque tem um demônio ali. Ô Cris, eu enrolava resto de cigarro no saco, em papel de cimento. O saco de cimento, por dentro, ele tem uma folha lisa. Eu cortava aquela folha, fazia assim para ela ficar macia e catava essas bingas no chão. No filtro, você faz assim, ainda cai ainda uns fuminhos ainda. Aí fazia um me-enrola, não é a mesma coisa, e fumava. Minha mãe roubava a garrafa para comprar cigarro. É? Minha mãe roubava a garrafa, sabe a garrafa do Paraná? Aí, Da minha tia, da minha avó. Ninguém compra cigarro. vender para comprar cigarro. Você vê que coisa? Então, não é a pessoa, é o que está usando a pessoa. Por isso que lá no livro do Efésios 10, Efésios 10, 6, 10, ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Entendeu? Acho que é Efésios 6, Efésios 6, 10. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, as potestades. É isso. Aí coladinho aí no livro de Gálatas, é 6:10. Está aqui, ó. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas. Qual é o nome? Do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que é o corpo da pessoa. Entendeu? Você está falando com a pessoa não é a pessoa, aquilo ali tem um demônio ali. A pessoa não te ouve, não. Você tem que fazer é vir para a igreja, orar.
aprender a lutar e você liberta aquela pessoa. Entendeu? Talvez você joga fora ouro por não saber lutar. Deu para você entender? É desse jeito. Você está falando com a pessoa está nem aí. Aí é complicado. Glória a Deus. Dá mole para ele não. Joga na parede. Bom, glória a Deus, gente. Vem para cá para a gente orar junto. Ô Jonas Gabriel, Deus abençoe. Fabiola, Paice, Jurema, Deus abençoe. E glória a Deus. É desse jeito. Tá frio aí, Kelly? A Cris botou um casacão. Né, Sheila? Sheila também botou um casaco esperto ali. E glória a Deus. E Deus está abençoando. Deus está abençoando. Isso aí, é desse jeito. Vinha para valer, não tem esse negócio não. Vou tomar posse da minha bênção e crescer junto. Amém? Então feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu falei a sua palavra a esse povo, Pai. Talvez, eu não sei se estava se passando na mente dessas pessoas, talvez se culpando, se condenando, ou talvez já ouviram muitas palavras de pedrada, de acusação, aquela coisa que machuca. Senhor, passa o teu poder sobre a vida desse povo. Tira, meu Deus, tudo que é negativo, esses pensamentos negativos, palavras negativas. Até, Senhor, quero fazer um pouco melhor. Se alguma dessas pessoas já abrir a boca para falar alguma coisa negativa contra elas mesmas, eu condeno essas palavras. Essas palavras não têm raiz, não têm fundamento, não têm vida. Porque eu estou abençoando estas pessoas, para que tudo na vida delas passe a dar certo. E você, diabo, esquece esse povo. Eu estou paralisando você. Eu estou proibindo que você toque nesse povo, na família deles. Vai-te embora com todo o seu mal e não volta mais. Esse povo agora está sabendo um pouco da verdade. E quando eles conhecem a verdade liberta. Você não vai mais usar nenhum deles, em nome de Jesus. Fora, vai lá para o berço que Deus preparou para você. O nome do berço é um lago que arde com fogo e enxofre. Vai lá, vai deitar um pouquinho. Em nome de Jesus, e não volte mais. Você está proibido voltar na vida desse povo que está orando comigo. Leva o seu câncer, leva a sua artrite, artrose, infecção, inflamação, mal na coluna, esporão, inchaço do corpo, dor no joelho, dor na panturrilha, nervo ciático, coluna, infecção de ovário, útero, trompa, dor na cabeça. Vai embora e não volta mais, em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando esse povo com toda sorte de bênçãos, Senhor. E quero também, meu Deus, que o Senhor transforme esse líquido no teu sangue, onde todo coração que está mergulhado ali, os que vão ser mergulhados, que aconteça conforme essa pessoa escreveu pedindo, em nome de Jesus. Pai, se algum deles trouxer o que é seu, que é dízimos e ofertas, o Senhor recebe deles. Lembra da promessa que o Senhor fez: os que me honram, eu honrarei. Em seguida, Deus, cobre eles com seu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus, e vocês digam: assim seja.
Amém? Que Deus abençoe, mergulhe seu coraçãozinho, vai na paz de Cristo. Sexta-feira a gente está junto aí de novo, né, meu irmão? Deus te abençoe. E queria... Olha, Deus abençoe, fiquem na paz, uma ótima noite para vocês, tá? Deus abençoe.